Olá, condutores, eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir, e eu ajudo as pessoas a superarem as suas dificuldades, esteja você na época de autoescola, fazendo processo, seja você habilitado. Hoje eu vou explicar para vocês como é feita a substituição da multa por uma advertência por escrito. Está lá no artigo 267. Estou muito preocupada com isso porque tem gente compartilhando muita besteira, muita bobagem em rede social, sem saber o que está compartilhando, sem saber como realmente funciona. Olha só, pessoal, o que o artigo 267 proporciona ao condutor infrator é que aquele que cometeu infração leve ou média possa recorrer em primeira instância, fazer a defesa prévia e solicitar que seja substituída a multa por uma advertência por escrito. Mas não é bem assim. Na internet o pessoal coloca que é direito adquirido, que todo mundo pode, que é dever de ofício, que é obrigação do Detran fazer isso sem avisar, que a pessoa não precisa pedir. Não é desse jeito. Vamos olhar direitinho como é que funciona. Se você não é reincidente em infração leve ou infração média, infração leve, estacionar longe do meio-fio, ou infração média, vamos dizer, parar em cima da faixa na mudança do sinal luminoso, ou atirar objetos pela janela, atirou bala, atirou uma latinha de refrigerante, alguma coisa e foi autuado. Não é que é direito adquirido, não é que é dever de ofício, pessoal. O que acontece? Você vai ser autuado, vai receber o auto de notificação de infração de trânsito em casa, avisando que você está sendo acusado de cometer uma infração. Você vai fazer o quê? Recorrer com base, vai lá fundamentar no artigo 267, vai fazer a sua defesa direitinho, juntar todos os documentos, colocar dos fatos, explicar que recebeu aquela autuação, tal. 2, da fundamentação, você vai pegar o CTB, você vai pegar outros julgados ali e vai fundamentar. No 3, você vai fazer o pedido. Tem gente que não pede aquilo que quer, vai lá, faz a fundamentação, alega um monte de coisa, não adianta alegar qualquer coisa. O detalhe é que se você entrar com seu recurso para pedir a substituição da multa e eliminar a pontuação, não tem pontuação se eles acolherem o pedido. Você pedir para trocar por uma advertência é uma bala na agulha só. O que significa? Você só pode fazer esse recurso uma vez. Se o órgão de trânsito negar para você, não tem mais recurso. Para os outros tipos de infração que cabem recurso, são 3 instâncias. A defesa prévia, no órgão de trânsito que te autuou. Depois, se perder na JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito. E se perder na JARI, ainda pode recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito do seu estado. Só que se você pedir a substituição, é uma bala na agulha. Eu vou pedir, posso ganhar ou não. Se eu não ganhar, me lasquei, vou ter que pagar esse negócio aqui. Quais são as condições? Você não ser reincidente em infração leve ou média, de mesmo tipo. Vamos dizer que você tem 2 infrações médias. Você tem lá uma infração média por parar o veículo em cima da faixa no sinal luminoso. E você tem lá uma outra infração média de atirar objeto pela janela. O que acontece? Você pode pedir, eu tenho 2 médias, Márcia, mas não são de mesmo tipo. São diferentes, infrações diferentes. Então, são médias, mas são diferentes. Não é 2 vezes atirar o objeto pela janela e não é 2 vezes parar na mudança de faixa no sinal luminoso. Então, você pode. O que diz o artigo 267? Que a autoridade de trânsito poderá. Não diz que é dever de ofício, não diz que deverá. Diz que poderá conceder. Inclusive, vale para pedestre. Já estão multando pedestre no país. Quer dizer, pelo menos no papel, porque na prática isso aí já nasceu como letra morta. Não tem como os caras fazerem isso.
Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, o que vai acontecer? A autoridade de trânsito vai ver o seu recurso, vai puxar lá o seu prontuário de condutor e vai examinar. Pode ser que você não tenha nenhuma infração média, além daquela que você cometeu, mas pode ser que você tenha grave, gravíssima, tenha cometido uma infração tão grave que por si só ela nem esperou estourar os 20 pontos, mas já entrou com processo de suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, dirigir embriagado, se recusar a fazer teste de bafômetro, dirigir com o farol da moto apagado, dirigir sem capacete e tantas outras infrações. Se envolver num acidente grave, provocar um acidente grave. Para essas infrações não precisa completar 20 pontos. O próprio código já prevê a suspensão do direito de dirigir. É lógico que cabe defesa e tudo. Mas a autoridade de trânsito vai olhar o teu prontuário e vai ver. Ah, legal, não tem nenhuma média, além dessa que está sendo acusado. Mas tem uma gravíssima, tem uma grave. Com base nisso, eles podem não conceder. Fica mais fácil se você nunca cometeu uma infração, cometeu uma leve ou uma média, e aí você pede, é quase que garantido, praticamente. As autoridades de trânsito têm correspondido a esses tipos de pedido lá nas suas defesas. É assim que funciona. Não saiam espalhando bobagem que vocês encontram na internet, que é direito adquirido, que o órgão de trânsito tem que fazer isso, que é garantido, que vai pedir, vai conseguir. Não vai, eles vão olhar o seu prontuário primeiro. Vão ver se você é um bom condutor, se não tem nenhuma outra infração, se você tem grave, gravíssima, e saibam que se optarem pelo pedido com base no 267, vocês só terão essa chance, meus queridos. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Ah, Márcia, não vou pedir advertência então. Então se defende normalmente para ter o direito às 3 instâncias. A defesa prévia. Se perder, vai para a Jari. Se perder, vai para o CETRAN. Se ganhar na primeira, no seu município, maravilha. Se ganhar na segunda lá, se perdeu na primeira e ganhou na Jari, show de bola, é arquivado. Se você for fazer a sua defesa nas 3 instâncias, vai pedir o arquivamento, seja por auto insubsistente ou irregular, com base no 281, ou porque você foi autuado numa infração e o código de enquadramento era outra. Vou começar a tratar mais desses assuntos com vocês. Sempre numa linguagem bacana, legal, que vocês conseguem entender e que se sintam estimulados a procurar o Código de Trânsito, resoluções do CONTRAN e outros documentos legais para aprender um pouco mais. Isso é questão de prova, hein, pessoal? Fica esperto, vai fazer prova teórica? Fica esperto aí. Não é dever de ofício, não. A autoridade de trânsito vai olhar. Se vê que você é um bom motorista, que não sai infringindo por aí, vai te conceder o pedido. Então, a multa praticamente não vai existir, não vai ter pontuação, e em vez de multa para pagar, você vai receber uma advertência por escrito, uma carta do diretor de trânsito aí na sua cidade, da autoridade de trânsito. Você pode pedir tanto na esfera do município, que é o órgão de trânsito da sua cidade, na PRF, se a multa que você levou foi em rodovia federal, tomei uma média ou uma leve na rodovia federal, e a PRF me multou. Então é para a PRF que você vai encaminhar o pedido. Se foi Polícia Rodoviária Estadual, então é para a PRE, Polícia Rodoviária Estadual, que você vai fazer esse pedido. Eles têm as jaris deles que vão julgar. Ok, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, comenta, deixa aí se já aconteceu isso com você, se você já sabia dessa informação, se é novidade. Gostou? Dá um like, compartilha, manda para os seus amigos. Compartilha uma informação correta, séria, com base na legislação, que não vai induzir ninguém a erro. Obrigada e até o próximo vídeo.